Olá, eu sou Regis de Carvalho, sou doutorando no programa de pós-graduação na UFRJ, na linha de pesquisa Práticas Reflexivas e Interpretativas. Sou também professor substituto na mesma instituição e estou aqui para apresentar os progressos da minha pesquisa de doutorado, que está com o título provisório Cantor Expandido. Já dá para ver pelo título que é uma pesquisa com recorte na área do canto. Eu estou tratando de música contemporânea de concerto e eu vou explicar por que eu estou chamando assim também. Bom, esse projeto está sendo orientado pelo professor Dr. Alberto Pacheco e eu dividi aqui em alguns tópicos para facilitar a nossa compreensão, né? O primeiro tópico que a gente vai falar um pouco é música de vanguarda e música contemporânea, polêmicas e polissemias. Aqui a gente vai tratar da confusão, da dificuldade de se nomear essa música, mas para um trabalho acadêmico eu tive que passar por esse esforço, estou fazendo uma tentativa aqui. O segundo tópico é o que há de errado com o tom, né? Justamente pela condição, né? Essa música que eu estou chamando de contemporânea surgir justamente de uma iniciativa por parte dos compositores de conseguir formas alternativas ao sistema tonal que vigorava por séculos até a música clássica romântica, principalmente até o século XIX. O sistema tonal era o sistema que unificava tudo, né? Era o modo de se comunicar e cada compositor colocava a sua identidade nas obras justamente pela capacidade de manipular as possibilidades do sistema tonal. Então a ideia de se conseguir formas alternativas a este sistema tonal para se comunicar musicalmente foi o que, na minha opinião, que eu estou tentando defender, deu origem a um novo tipo de produção, uma nova vertente de composição que eu estou chamando aqui de música contemporânea, que fazia música de vanguarda, né? Então, no tópico que há de errado com o tom, a gente vai falar um pouco disso, né? Não havia nada de errado com o tom, óbvio, mas a forma lúdica aí de tratar de um tema complicado. O próximo tópico está nomeado como tese, a narrativa de um músico sem barra de compasso. Então aí a gente vai falar um pouquinho dos impactos que a chegada do Konnreuter, que era um cara de visão um pouco mais universalista, os impactos que essa chegada tem aqui para a música de concerto no Brasil. Haja vista que vigorava e tinha muita força na época o nacionalismo, e ainda tem, né? Mas na época que estava a flor da pele. Konnreuter chega em 1937 e encontra no Brasil uma forte corrente nacionalista, muito ligada à música clássica romântica, à música tradicional, nas suas estruturas, né? No que tange a harmonia, a forma, ao modo de fazer música, assim. No próximo tópico, antítese, a narrativa de um músico com pulso bem definido, a gente já fala um pouco o contrário, de como a criação dessa corrente que fazia então a música de vanguarda na época, a música contemporânea, sob a ideia de vanguarda de expandir as possibilidades de criação, né, de conseguir outros modos de criar música que não fossem baseados no sistema tonal, como que críticos, músicos, né, o pessoal do campo musical viu essa nova corrente que surgia, principalmente através da produção dos compositores do grupo Música Viva, né? Edino Krieger, principalmente Santoro, Claudio Santoro, um dos grandes nomes dessa corrente vanguardista brasileira, pré-década de 1950, o César Guerra Peixe também, a Eunice Catunda, e sobre a liderança, claro, do Konnreuter, né? Com o movimento Música Viva, eles integravam o grupo Música Viva, o grupo de compositores. O tópico seguinte já é a síntese, né? Desdobramentos do Manifesto de 1946, o manifesto famoso do grupo Música Viva, rumo à pluralidade sem medidas. Então eu tento falar nesse tópico como que esse manifesto de 1946, que é enxergado por musicólogos como uma espécie de mural de princípios da música contemporânea brasileira, que ali ficam delimitados os princípios filosóficos mesmo, né? Antes de fazer música tem-se uma ideia de como essa música será feita, ou sobre como essa música será produzida, né? Então esse manifesto de 1946 eu tento defender nesse tópico, que ele é uma espécie de fincar de bandeira de uma corrente de vanguarda no Brasil, uma corrente que não existia até então. Você tinha, pelo menos na visão de Konnreuter, você tinha naquela época, década de 30, 40 e as primeiras décadas também do século 20, você tinha ali três movimentos. Você tinha um movimento nacionalista, que produzia uma música própria e uma música parecida
com a música clássico romântica, com a música tradicional, né? Você tinha uma corrente que o Kollreuter chamava de neoclássica. Hoje esse termo não tem tanta valia, mas mais ou menos você pode dizer ali Villa-Lobos nas primeiras décadas, a música de Glauco Velázquez, por exemplo, que eram compositores que não eram assim, não escreviam numa linguagem que não era exatamente a linguagem da música clássico romântica, mas que também não tinha se distanciado a ponto de gerar um novo consenso sonoro, né? Então, se pegarmos a música de Glauco Velázquez, por exemplo, é um bom exemplo para mostrar o que o Kollreuter chamava de música neoclássica, ou com origem ou influência neoclássica, né? Que resgatava formas e harmonias e modos de fazer música dos grandes períodos clássicos, mas que já tinha um distanciamento também, né? Pelo menos do ponto de vista sonoro. E você tinha a terceira corrente, que aí a gente pode colocar como desbravadores os compositores do grupo Música Viva, liderados pelo Kollreuter, que faziam a música ali absorvendo a técnica dodecafônica de Arnold Schoenberg. Então ali criava-se uma terceira corrente, que a gente está chamando de corrente que se baseava em ideias de vanguarda, que naquele momento a vanguarda era fazer música dodecafônica, né? Atonal, dodecafônica, serial, cromática, essas ideias que vinham da Europa e que estavam sendo absorvidas pela primeira vez aqui no Brasil. E aí, por fim, eu vou falar com vocês um pouco sobre questões futuras, como que eu pretendo desenrolar. Esse é apenas um capítulo, uma parte da pesquisa mais de contextualização, né? E aí vou falar com vocês um pouco dos próximos passos. Então, brevemente, para a gente seguir, no tópico música de vanguarda, eu vou ler para vocês aqui, ó, a problemática maior. Deixa eu voltar um pouco. A problemática maior é a nomenclatura. Qual nomenclatura que eu estou usando, né? Essa é a problemática. Então eu vou mostrar para vocês que eu utilizo a nomenclatura música contemporânea de concerto. E eu vou começar lendo uma citação da Nara Mendes, que também tinha essa dificuldade de nomear, e ela falando da música do próprio avô, que é o compositor Gilberto Mendes. Ela diz o seguinte: vanguarda, vanguarda. Eu não entendo essa palavra. O que é fazer arte de vanguarda? É enxergar antes dos outros? É chocar? É fazer algo que não existe só porque não existe? Bom, essa inquietação da Nara Mendes foi também a minha inquietação no capítulo. Eu tentei dar um nome, porque para fazer um trabalho acadêmico a gente tem que se comunicar, né? E as nomenclaturas que a gente encontra por aí são vastas e os entendimentos são difusos. Então, música contemporânea, música nova, música de hoje, música de vanguarda, música do século XX, música do século XXI. A gente encontra várias nomenclaturas. Eu utilizo no trabalho a nomenclatura música contemporânea de concerto. Primeiro porque o termo contemporâneo é muito encontrado na literatura, os nomes dos festivais, as bienais de música contemporânea, é também muito encontrado nas instituições acadêmicas. Então você tem um centro de pesquisa em música contemporânea em Campinas, tem na UFMG, em Minas Gerais. Então eu achei que a terminologia música contemporânea já é empregada, então acho que pareceria razoável a gente manter. E o termo concerto eu estou utilizando também por um motivo próximo, porque essa música que eu quero falar, essa música que eu estou chamando de música contemporânea, ela é produzida prioritariamente no ambiente de concerto. Olha que eu não estou dizendo exclusivamente, eu estou dizendo prioritariamente. Essa música é fomentada ou por universidades ou por pessoas ligadas às universidades que estão encabeçando órgãos, como por exemplo a Funarte e tantos outros por aí. Então, majoritariamente, não exclusivamente, essa música é produzida dentro de um ambiente de concerto e está ligada à produção musical das universidades. Eu diria que é uma produção que absorve a música popular, mas que está ligada à música acadêmica, que é apenas uma condição, não é uma problemática, né? Bom, seguindo, o outro tópico seria o que há de errado com o tom, né? E nesse sentido, a gente tenta tratar justamente dessa condição dessa música de surgir, essa música que chama de contemporânea, surgir a partir de uma iniciativa de compositores. Isso surge já no século XVIII, vários compositores, podemos nomear aqui para não ser muito, não nos estendermos muito, Debussy, se quisermos pensar numa moda mais francesa, impressionista, ou Richard Wagner já no prelúdio de Tristão e Isolda, com aquela música que não se resolve, aquela música que expande as regras de afastamento, repouso e tensão do sistema tonal. Podemos encontrar em Debussy também os acordes começam a ser modernizados, acordes de nona, décima terceira, superposição de
de tonalidades, politonalidade, todos esses fenômenos que são modernizantes desse sistema tonal que é característico da música clássica romântica, a gente está considerando que esse movimento, né, esse movimento de modernização do sistema tonal é que acaba gerando a música contemporânea de concerto, né, cuja primeira linha, como falamos, acreditamos ser o dodecafonismo, que foi ali a técnica dodecafônica absorvida aqui no Brasil, foi criada por Schoenberg e praticada pelos compositores da segunda escola de Viena, chega aqui ao Brasil, é praticada também incorporada, né, à moda brasileira, pelos compositores do grupo Música Viva. A gente acredita que essa produção de fato consegue fincar uma bandeira como uma corrente de vanguarda que já não produzia ali aquela música tão ligada à música clássica romântica. Ela é fruto da música tradicional, mas ela já consegue ali estabelecer um consenso sonoro que já não mais se confunde com a música de Mozart, com a música de Beethoven. Bom, depois disso a gente no tópico tese, a narrativa de um músico sem barra de compasso, a gente tem aí a esfera planimétrica de Kölreuter, só para me dar uma lembrança do que falar. O Kölreuter foi um cara que foi um agitador cultural que chegou ao Brasil e vendo ali as habilidades de Santoro, já escrevendo aquela música que já caminhava para um atonalismo, cheia de cromativos, que já não se baseava bem no sistema tonal, ele então resolve falar, olha, você está escrevendo numa linguagem que já não é mais a música tradicional que a gente conhece. E o Santoro também, olha, dizem que o que eu tô escrevendo é dodecafônico, seria mesmo. E desse contato surge o grupo Música Viva, né? Eles vão se aprofundar nisso. O Santoro vai ter algumas aulas com Kölreuter se aprofunda um pouco na técnica dodecafônica, e esses compositores brasileiros que eu já citei começam a praticar, né? Então, nesse tópico que há de errado com o tom, a gente obviamente esclarece que não há nada de errado com o tom. O que houve foi realmente essa iniciativa de buscar formas alternativas de compor, formas que já não mais se baseavam. Esse é um movimento natural que vem acontecendo desde o século XIX, que tem ali o seu marco na criação e na disseminação da técnica dodecafônica, tá bom? Bom, seguindo um pouco, a gente vai falar um pouco agora do tópico antítese, a narrativa de um músico com pulso bem definido. Então, nesse tópico, por exemplo, a gente cita, por exemplo, a Carta Aberta aos Músicos e Críticos do Brasil, escrita pelo Guarnieri, mas mais como um símbolo. Nesse tópico a gente tratou da recepção, ou a contra-recepção, né? Como que essa música dodecafônica, de origem europeia, como que isso é recebido aqui no Brasil. Então a gente viu que até certo ponto, principalmente materializando-se na Carta Aberta aos Músicos e Críticos do Brasil, isso despertou algumas insatisfações, principalmente em músicos e compositores e críticos mais alinhados com a tendência nacionalista, que pregava uma música que fosse a expressão da identidade nacional. Alguns desses compositores entenderam que essa música dodecafônica não teria ali uma brasilidade ou uma cara de Brasil. Outros já pensavam diferente, né? Faz parte, então, nesse tópico a gente trata basicamente disso. Bom, por fim a gente chega em síntese, né? Desdobramentos do Manifesto 1946 com uma pluralidade sem medidas. Nesse tópico a gente trata de como essa música, essa fase, depois da fase pós-dodecafônica, né? Como que essa música foi se construir. Então é a partir dessa ideia de vanguarda que começou no dodecafonismo que surgem aí várias outras ideias de vanguarda e várias outras músicas contemporâneas. Por exemplo, música eletroacústica, música concreta, música mista, música acusmática, enfim, todas as outras músicas aleatórias, todos os outros tipos de organização da música surgem a partir dessa ideia de vanguarda que é expandir as possibilidades do sistema tonal da criação musical. E por fim eu queria falar com vocês um pouco sobre os próximos passos da pesquisa. Então um próximo tópico será o cantor foi expandido, um canto para além da melodia, onde eu vou tratar basicamente de aspectos técnicos. O segundo tópico será a voz na dimensão eletroacústica, um capítulo prático analítico na qual eu vou encomendar uma peça dentro da linguagem, uma peça vocal dentro da linguagem eletroacústica, né? E vou fazer uma narrativa autoetnográfica, como que é o meu encontro com esse tipo de produção, essa outra dimensão, né? Que é cantar não com piano, não com violão, mas com
obra escrita no computador, uma obra eletrônica. O outro tópico será a voz na companhia dos Live Electronics, que aí já também será uma encomenda, mas para trabalhar a interação entre cantor e Live Electronics, que são esses recursos digitais, às vezes visuais, no qual o intérprete tem que interagir em tempo real com ferramentas digitais. Como é que o cantor se posiciona nisso? E por fim, o capítulo Vocanoise, onde eu vou investigar se há uma pedagogia possível para essa música que eu estou chamando de contemporânea. Bom, então eu vou ficando por aqui, para não estourar muito o nosso tempo. Foi um prazer conhecer todos vocês. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários do vídeo. Um prazer participar do Simpom. Grande abraço a todos.